Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui na tela. Vamos lá. O engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem a forma de um retângulo de 36 metros de comprimento. Opa, Natália, boa tarde. O engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 metros de comprimento por 9 metros de largura. Para isso, ele fará um desenho de um retângulo de 24 centímetros de comprimento por 6 de largura. Qual deve ser a escala do engenheiro vai utilizar? Eu resolvi com alguns, eu resolvi a questão, com outros não, tá? Então, é uma questão que a gente precisa ter cuidado, porque ele está dando duas dimensões. Boa tarde, Clarinha. Ele está dando duas dimensões, ele está dando comprimento e largura, certo? Então, preste atenção. Quando a gente fala sobre escala, obrigatoriamente, a gente aprende que é o desenho sobre o desão. Esse desenho é o desenho e esse desão é o real. Ora, podia ser dois desenhos, né? Quando eu falo desenho, eu estou falando que é a medida menor. Então, eu tenho a menor em cima e a maior embaixo. A primeira coisa que eu observei nessa questão é que há uma diferença. A escala que ele está usando, ele, o engenheiro, a escala que ele está usando é a escala que é o desão sobre o desenho. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho 150 está para 1 aí, né? Então, é a mesma coisa de 150 por 1. Então, o maior está em cima. Isso não é regra. A regra é o menor, tá? O maior está em cima, é uma coisa específica dessa questão. Então, veja, eu tenho aqui dois retângulos. Ele tem dois retângulos. Vamos. Um representa o menor e o outro vai representar o maior. O que foi que ele disse? Ele disse que o terreno tem 36 de comprimento e 9 de largura. Então, eu vou colocar aqui, ó, 36 metros e 9 de largura. Para isso, ele fará um desenho de 24 de comprimento. Ó, 24, só que é o 24 o quê? Centímetros. Por 6 de largura. Pessoal, a escala, ela só trabalha com as medidas de mesma espécie. Por exemplo, se eu, por acaso, pegar 24, eu tenho que pegar o 36. Se eu pego o 6, eu tenho que pegar o 9. Agora, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Eu tenho que tomar cuidado com as unidades. Eu tenho que prestar atenção com as unidades, porque eu não posso fazer escala dando uma medida em metros e a outra medida em centímetros. Não dá para fazer isso, tá? Então, o que é que acontece? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá tudo tranquilo. Porque eu escutei umas vadinhas, pensei que fosse alguém entrando. Então, ó, o que é que acontece aqui? Eu tenho que transformar para as unidades. Alexandrino, qual é que é a melhor? Bom, aí, meu irmão, você decide. Eu prefiro fazer o quê? Transformar da maior para menor. Porque quando eu transformo da maior para menor, eu trabalho somente com produto. Então, como eu trabalho somente com produto, é melhor do que trabalhar com divisão. Deixa eu organizar, né? Para ficar no padrão. Ó, aí, calma. Beleza. Ó, então, o que é que eu preciso lembrar? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetro, milímetro.
Se eu vou da esquerda para a direita, cada pulo desse eu multiplico por 10. Se eu vou da direita para a esquerda, cada pulo desse eu divido por 10. Certo? Então, vamos lá, vamos transformar 36 metros em centímetros. Então, se eu vou transformar 36 metros em centímetros, ó, multiplico por 10, multiplico por 10. Ou seja, eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 100. Então, 36 metros vai ser 3.600 centímetros. 9 metros será 900 centímetros. Muito bem, então acabou-se. Agora vamos para a escala do engenheiro, tá? Então, a escala do engenheiro vai ser assim. A escala do engenheiro, que eu vou chamar de Elinha, tá? Vai ser Dzão sobre Dzinho. Pessoal, a razão tem que ser a mesma, só que eu tenho que pegar unidades de mesma espécie. Então, vai ficar, ó, 3.600 dividido por 24, que tem que ser igual a 900 por 6. Se não for, tem que ser, tá? E aí, quando a gente simplifica isso ao máximo, você vai ter 150 por 1. Ou seja, a escala que ele utilizou é 150, 150, 2 pontinhos, 1. E aí nós vamos ter o item A. Não teve dúvida, não tem problema. Pode ficar calado, sem problema nenhum, tá? Aqui não tem ninguém carente precisando de atenção. Não tem dúvida. Tio, Oi. como que chegou a 150 sobre 1? Não entendi essa parte. Como eu cheguei 150 sobre 1, Foi. pronto, eu peguei 900 e 150. 150 por 150, Ah, tá. 1. Certo? Não, na verdade, é 900 por 6, né? 900 por 6. 6 por 6 dá 1, foi mal, aqui não. E 900 por 150 dá... Não. 6 por 6 dá 1, 900 por 6 dá 150. Perfeito? Vamos para a Sim, próxima. obrigada. Nada. No determinado concurso do Cefet, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 4. Havendo 1.560 inscrições, o número de candidatos é... Pessoal, aí a gente tem uma razão especial, tá? Quando eu pego uma razão especial, densidade de um corpo, massa sobre volume, velocidade média, espaço sobre o tempo, densidade demográfica, habitantes sobre área. O que mais, pessoal? Escala, Dzinho sobre Dzão. E aqui a questão está falando, né? Concorrência. A concorrência, ela é dada pelo número de inscrições ou candidatos, né? Porque aí, no caso, dependendo do texto da questão, tá? Eu vou colocar aqui candidatos pelo número de vagas. Bom, isso é padrão, Alexandre? É padrão, tá? Então, vamos lá. O cara está dizendo o quê? Ele está dizendo que a razão entre o número de vagas. Ó, razão, vagas, mesmo que ele não tivesse dado nada, candidatos. É de 1 para 4. Vamos supor que ele não tivesse, você não sabia disso, que eu escrevi aí, concorrência.
não tem problema. Ele te deu. Pronto. Ó, ele diz o seguinte, ó. A razão entre o número de vagas para o número de candidatos é igual a 1 para 4. Você veja, ó, que aí a questão diz todo o que eu escrevi. Preste atenção. O que é que eu sei? Que a concorrência é candidatos pelo número de vagas. Mas a questão, ela deu um outro sentido para a questão. Ele disse o seguinte: ele disse que o número de vagas pelo número de candidatos é 1 para 4, tá? Não tem problema. Então, o que é que a gente faz? Respeita a questão. Tiveram quantas inscrições? 1.560. O número de candidatos não aproveitados é. Deixa eu ver aqui. Número de vagas para o número de candidatos. Será que está faltando alguma coisa aqui? Número de vagas para o número de candidatos não aproveitados. 1.500 e... Tudo bem, vamos lá. Quantas vagas? Não sei. Quantos candidatos? Inscrições? 1.560. Isso vai ser igual a 1 sobre 4. Quando eu divido aqui, ó, 1.560 por 4, alguém está com a calculadora aí, por favor? Eu não estou, ó. Faz aí para mim a conta, alguém, por gentileza. Tem alguém aí? Qual conta que o senhor quer mesmo, tio? Divide para mim aí 1.560 por 4. Dá 390. 390. Eu tinha 390 vagas. 390 vagas. Certo. Pessoal, quantas inscrições tiveram? 1.560 inscrições. Quantas vagas tem? 390. Então, o que é que ele está perguntando? O número de candidatos que não foram aproveitados. Então, quem vai ser essa resposta? Pessoal, se inscreveram quantos? 1.560. Mas só entram quantos? 390. Faz essa conta aí para mim também, ô Bianca, por favor. Acho que é a Bianca, né? Quanto é que dá essa conta? 1.170, né? 1.170. 1.170. Então, você vai lá e marca o item identidade. É, porque 1.170 mais 390. 065. 1.560. Perfeito. Questão 8. Resolvido. Ver se tem alguma pergunta lá no chat. Só um minutinho, tá? Pronto. Nenhuma perguntinha no chat? Nenhuma. Então, vamos para frente. Próximo.
A questão diz o seguinte, ó. No vestibular de 2017, o IFPE oferece 40 vagas para técnico em refrigeração e climatização na modalidade ProEja, no campus de Recife, do Recife, campus Recife. Suponha que 152 candidatos façam a inscrição para concorrer a essas vagas. A razão, candidato vaga. Opa, mais uma vez, ele está te dando, ó. Ele está te dando a razão, candidato vagas. Ora, ele está te dando. Então, mesmo que eu não soubesse o que é concorrência, não tem problema. Ele está perguntando qual é a razão entre os candidatos. Quem manda, às vezes, a dúvida, o cara, ele acha que a questão é tão simples, que ele diz, não pode, isso aqui não pode estar acontecendo, é só isso. E, às vezes, é. Porque, ó, ele quer a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. A questão deu declarado, ó, número de vagas, 40, e o número de candidatos, 152. Então, aqui não tem nem o que fazer, a gente vai logo direto para a resposta. É 152 dividido por 40. Vou fazer aqui, 152 dividido por 40. 3,8. Então, resposta 3,8. Não pode cair uma questão dessa muito fácil, não, né? Pode. Oxe, qual o problema? Pode cair tanto questões simples como questões difíceis, claro, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Não tem ninguém mais aqui para... Vamos lá para a próxima. Em um mapa com escala de 1 para 8 milhões, o trajeto entre duas cidades é de 6 centímetros. Então, presta atenção. Ó. Eu tenho um mapa e 6 centímetros nesse mapa liga a cidade A e cidade B. Ou seja, aqui nós vamos ter 6 centímetros. Isso aqui é um mapa, tá? Sabendo que o preço da gasolina era 5,10 o litro, o custo dessa viagem, sabendo que o carro faz 12 quilômetros por litro. Ora, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma razão. Essa razão é a razão consumo. O consumo do carro é distância por litro, volume, né? O que é que ele está dizendo? Alexandrino, mas o professor não colocou essa razão especial chamada de consumo. Não tem problema. Ele está definindo, ó, o custo dessa viagem, que faz 12 quilômetros, 12 km por litro. km é a unidade de distância e litro, no caso, é volume. Tá? Como ele está colocando litro, a gente vai deixar em litro. Bom, vamos lá. Vamos supor que o litro da gasolina ele seja R$10. Um litro. Aí eu vou querer saber quanto é que vale para eu colocar 23 litros. Ora, se cada litro vale R$10, para eu saber o custo de 23 litros, eu vou pegar e multiplicar por 10. Então, você vai ter 230 o quê? R$230. É o custo. Ou seja, para eu poder saber o custo, eu vou pegar a distância, eu vou pegar a quantidade de litros
e multiplicar pelo valor do litro. O valor do litro, a questão te deu 5,10. Eu tenho que saber quantos litros eu vou consumir, né? O carro vai gastar. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Primeiro, eu tenho que saber qual é o tamanho da minha distância, para que eu possa desenrolar as outras coisas. Para eu saber a distância, eu vou agora para onde? Eu vou para a escala. Escala, Dzinho sobre Dzão. Ele está dizendo que a escala é de 1 para 8 milhões. Então, 1 sobre 8 milhões. Isso vai ser igual. O Dzinho é o tamanho que representa a distância da cidade no desenho, no mapa. O menor, 6 centímetros. Dividido pelo Dzão, que é o real. Quando eu multiplico meios, multiplico extremos, eu vou ter que essa distância real, 6 vezes 8, 48, e aí eu vou ter 6 zeros. Então, eu vou ter 48 milhões de centímetros. Ora, mas não é uma unidade muito legal, não. Por que que não é? Porque o consumo do carro está em quilômetros. Aí você, mais uma vez, vai ter que olhar aquelas unidades, quilômetros, hectômetro, tá? Quando você transforma 48 milhões de quilômetros para 48 milhões de centímetros para quilômetro, você vai ter 480 quilômetros. Ou seja, a minha distância real. Então, vamos lá, distância. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou determinar quantos litros de gasolina eu gastei. Como? Pelo consumo. Porque o consumo, ele está dizendo que são 12 litros, 12 quilômetros por litro. Então, quando eu pegar a distância e dividir pelo consumo, que é 12 quilômetros por litro, só vai sobrar litros. Então, vai ser o total de quilômetros que eu vou fazer, tá? Vamos ver aqui, ó. Consumo, 12 quilômetros. Você tem 1 litro, né? Eu tenho 480 km. Alexandre, não, eu fiz direto por essa forma. Não tem problema, não. Eu vou ter a quantidade de litros. Então, nós vamos ter, ó, 12L, que é L de litros, vai ser igual a 480. L vai ser 480, porque aqui vai embora, ó, quilômetro vai embora com quilômetro. Quando você faz 480 dividido por 12, você vai ter isso aqui igual a quanto? 40 km. Pronto, veja. Vou terminar a questão. Eu descobri o quê? Eu descobri 40 quilômetros, não, 40 litros. 40 litros. O quilômetro foi embora. 40 litros. Eu descobri qual foi o consumo do carro. Ele gastou 40 litros. E aí, ele quer saber o valor que eu gastei em dinheiro, né? Então, vai ser, ó, 40 vezes o preço, que é 5,10. Então, quando eu multiplico 40 vezes 5,10, você vai ter 204. 204, não 240, só um minutinho. 204 reais. Só um minutinho, pessoal. Pronto, vamos lá. Eles pediram, tinham que passar por aqui. Então, eu tenho uma resposta certa, item A.
Indo lá no chat ver se tem alguma pergunta. Não, tá tudo tranquilo. Então, vamos continuar. Questão de número 8. Diz assim, ó. Considere a equação quadrática x ao quadrado menos 4x mais c igual a zero. Sendo c um número real que faça com que a equação tenha duas raízes reais e distintas. Sendo assim, o conjunto de todos os valores reais que C pode assumir se somente eles é tal que... Peraí. Vamos lá. Seguinte, ó. Você tem que lembrar o seguinte. Essa questão, ela não fala de raízes. Ela fala, na verdade, a condição para que tenha duas raízes reais distintas. Então, é uma questão que tem a ver com o discriminante. Então, você tem o delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você tem única raiz. Mas, alguns professores escrevem duas raízes reais e iguais. Ou o cara escreve um jeito, ou ele escreve de outro jeito. Aí eu vou para o delta maior do que zero. Se o delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Beleza. E quando eu tenho o delta menor do que zero, eu sou obrigado a pensar em não existe raiz real. Então, o que essa questão está falando? Essa questão está falando que duas raízes reais distintas. Então, a condição é que o delta tem que ser o quê? Maior do que zero. Só que deixa eu colocar aqui a equação. A equação é x ao quadrado menos 4x mais c igual a zero. Aí, ó, você tem quem é o A, né? 1. Quem é o B? É menos 4. E o C é o próprio C, tá? Então, vamos lá. A condição, delta tem que ser maior do que zero. Então, B2 menos 4AC tem que ser maior do que zero. Ficou muito pequeno aqui, ó. B2 menos 4AC tem que ser maior do que zero. O valor de B é menos 4. Então, menos 4 multiplicado o A é 1 e o C é o próprio C. Tem que ser maior do que zero. 16 menos 4C é maior do que zero. Menos 4C é maior do que menos 16. Atenção, quando eu multiplicar isso aqui por menos 1, esse sinal de maior troca, fica menor. Então, 4C é menor do que 16. Logo, C é menor do que 4. Dessa forma, eu tenho resposta item C. Perfeito? Tranquilo? Vamos para frente. Questão 3. Aí a gente já pega as equações, tá? Equações, nós já estamos nas equações do segundo grau. Questão 3 diz o seguinte. Uma águazinha aqui. Já estou falando aqui já. Os funcionários de um salão de beleza
compraram um presente no valor de R$ 200 para a recepcionista do estabelecimento. No momento da divisão igualitária, olha aí, ó, eu vou dividir o preço de maneira o quê? Igual. Do valor, dois deles desistiram de participar. E, por causa disso, cada pessoa que ficou no grupo precisou pagar R$ 5 a mais, que é a quantia originalmente prevista. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do custo do presente é. Preste atenção. Eu tenho o seguinte. Ó, eu vou comprar alguma coisa. Então, eu vou dividir igual, vamos supor o seguinte, a mercadoria é R$ 100. Eu vou dividir por 4 pessoas. Então, cada pessoa vai pagar 25. Então, como é que eu vou chegar a esses R$ 100? Eu vou pegar o número de pessoas e vou dividir pelo valor individual. Quando eu pego pessoas, 4, e o individual, que é 25, quando eu multiplico, dá 100. Então, a minha saída é, eu vou chamar aí, ó, total de pessoas e o valor que cada um vai pagar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que dar nomes, né? Vamos chamar pessoas. Vamos chamar de X e valor por pessoa Y. Tá? Então, a primeira equação é o X vezes o Y tem que dar quanto? Tem que dar 200. Isso é o original. Eu peguei o número de pessoas, multipliquei pelo número de cada um vai pagar, então vai ter que 200. Só que tem um detalhe. Na hora, os bichos, 2 deles, desistiram. Ora, se 2 desistiram, eu vou ter que aumentar o preço individualmente falando. Então, vamos lá. Quantas pessoas tem? X. Mas 2 pessoas desistiram. Então, a nova equação vai ser X menos 2. Para isso, eu tive que aumentar o preço individual em R$ 5. Ou seja, desta forma, com isso, eu também consigo pegar o valor de R$ 200. Só que aí é um sistema, né? Aí é um sistema. Qual é o melhor? Bom, vai ser um sisteminha de segundo grau. Você sabe que o sisteminha de segundo grau dá trabalho, né? Você sabe disso. Então, não adianta botar a cara feia. Vamos lá. 3. Eu vou pegar essa equação aqui primeiro. Ó. X menos 2, Y mais 5 é igual a 200. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Cuidado quando você for aplicar a propriedade distributiva, cuidado com os sinais, tá? A gente perde, às vezes, questões exatamente por causa disso. Por causa dos sinais. Então, você vai ter XY mais 5x. Aí, depois, você pega menos 2y menos 10 é igual a 200. Só que, quem é XY? É 200. Então, fica 200 mais 5x menos 2y menos 10 é igual a 200. Vai embora 200 porque está positivo e porque está positivo, mas eles estão em lados opostos. Então, você vai ter que 5x menos 2y vai ser igual a 10. Aí, ó, eu tenho uma equação mais simples, é verdade. Mas eu ainda continuo com um sistema que eu tenho que resolver. Qual é o sistema, Alexandre? Vamos lá. Ó. Eu ainda continuo com x vezes y igual a 200.
Eu só fiz reduzir agora uma equação. 5x menos 2y é igual a 10. Tem várias maneiras que eu posso resolver essa questão. Como ele está perguntando o valor pago, bem aqui, ó, o valor pago por pessoa. O valor pago que eu chamei foi o valor de y. Então, vamos calcular o valor de y. Vamos lá. Para eu poder saber o valor do y, eu só ver aqui uma coisa. Tudo bem. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que 5x é igual a 2y mais 10. E eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 5. Quando eu multiplico essa equação por 5, fica 5xy igual a 1000. Ora, mas se você prestar atenção, aqui tem 5x, aqui tem 5x. Então eu posso substituir, vai ficar, ó, 2y mais 10 multiplicado por y é igual a 1000. Aplica a propriedade distributiva, 2y ao quadrado mais 10y menos 1000 igual a 0. A equação do segundo grau, delta. Pessoal, tem que fazer, tá? y2 mais 5y menos 500. Ah, se toda a prova fosse só para calcular delta, x', x'. Ah, se fosse. Seria muito simples. Estou dizendo que é bom, não. Eu só estou dizendo que não tem o que fazer. Aí, ó. Quem é o valor do A? O valor do A é 1. O valor do B, 5. E o valor do C é menos 500. Então, vamos lá. Delta. B2 menos 4AC. Delta vai ser o B é 5. Menos 4. O A é 1. E o C é menos 500. Então, delta vai ser 25 mais 2.000. Não. 4 vezes 5, 20. É isso mesmo. 2.000. Aqui eu dividi direito. O 2, 5. O 5. 5xy. Isso mesmo. 2.000. Que eu me preocupo se eu erro a conta, ó. Então, delta vai ser 2025. Quanto é que vale essa raiz quadrada? Alguém me ajuda aí? Vocês estão aí, pessoal? Diz algum valor aí que eu coloco na calculadora. Não, 45. Era a raiz quadrada de 2025. É, eu conferi aqui. Hã? É esse mesmo. Beleza. 45. Pronto. Então, vamos lá. Vamos encontrar as raízes. Você vai ter y' menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar o b é 5, então fica menos 5. Mais 45 sobre 2. Então, esse valor vai ser 20. Já o outro valor não convém. Eu vou deixar aqui só para o de bala. Por que que o outro valor não convém? Porque vai ficar negativo. Então, não convém, tá? Então, esse aqui não convém. Então, a resposta, no caso, você vai ter como resposta item. O que é que ele quer? Ele quer, se só permaneceu o valor do professor que. Opa! O que é 20? Presta atenção.
Por isso que eu fui olhar o enunciado da questão. Ó. Ele quer saber o preço pago por pessoa. O que eu encontrei foi Y. Ó. Vou colocar bem aqui. Ó. Eu encontrei o valor 20. Mais o 20 é o valor inicial. O valor final é Y mais 5. Ou seja, a resposta, vocês precisam tomar cuidado com isso. Nas 3 listas, eu não sei quais são. Tem 2 delas que tem questões desse jeito, tá? Então, a resposta é 25. Que, se você estivesse perguntando assim, ó, qual o valor pago pelo presente no início da conta, ou antes das 2 pessoas desistirem, aí seria 20, tá? Mas ele quer que permaneceu na divisão de custos, ou seja, permaneceu 2 pessoas a menos e R$ 5 a mais para cada pessoa. Então, você tem a resposta item D de dado. Tá andando, eu tinha imaginado 1h15, mas não vai dar isso não. Porque tá tudo tranquilo, não tem nenhum... Tá tudo andando, então... Deixa eu ver aqui se tem mais... Só... Tá tudo tranquilo. Nenhuma perguntinha, então vamos para frente. Questão 5 diz assim, ó, a questão 5, pessoal, isso é a ordem lá da lista, tá? Eu não estou discriminando qual é a lista. Aí vocês têm as listas, depois vocês... Olha, tem que resolver as listas para fazer as provas. Vocês não estão resolvendo as listas, tá? Então, vamos lá. Calcule a soma das raízes reais da equação. Não tem o que pensar. Essa questão é aquele tipo de questão que é imediato. Se aquela para resolver era chata, imagine essa. Por quê? Porque eu tenho que fazer aqui o MMC. Então, vamos lá. Quem é o MMC? Se eu não sei, pessoal, é só multiplicar tudo, tá? Então, fica 4 vezes 3 vezes x, 12x. 12x dividido por 4 dá 3. Só que tem um sinalzinho de menos aqui, viu? Presta atenção. Então, menos 3 multiplicado por menos x menos 3. Menos 12x dividido por 3 dá 4x. Então, fica 4x multiplicado por menos x mais 1. 12x dividido por x dá 12, vezes 1 é 12. Vai embora. E agora, vou fazer a propriedadezinha distributiva com calma. Não se confiem, não. Façam. Então, vamos lá. Menos com menos mais, fica 3x. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Menos com menos mais, 4x2. Menos com mais menos, 4. Igual a 12. Passar tudo para o mesmo lado? Passando tudo para o mesmo lado, vai ficar 4x2 mais 3x. Esse menos 12, vai lá, fica 9, menos 4, menos 12. 9 menos 4, 5, menos 12, fica menos 7. Olha as contas aí para eu não errar. Se eu errar a conta, aí mata, porque depois eu tenho que procurar onde foi que eu errei. Bom, sempre eu coloco, né? Ó, o A é 4, o B é 3 e o C é menos 7. O que é que eu vou fazer? Delta. De novo. P2 menos 4AC. Delta vai ser 3 ao quadrado menos 4
que multiplica o A, que é 4, que multiplica o C, que é menos 7. Então, fica 9 mais 4, 28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 8, 10, 11, 12. Então, fica 112. Então, delta vai ser 121. Logo, a raiz quadrada de delta é igual a 11. Bom, agora vamos encontrar quem são as raízes. 2. Aqui, voltamos para as raízes, né? Ai, não. Eu tinha vacilado. Vocês também nem... Tudo bem, já comecei, vou terminar. X' menos B, depois eu digo o que é. Menos B mais a raiz de delta sobre 2 que multiplica A. Isso aqui fica 8 sobre 8, que dá 1. E o x duas linhas é menos 3 menos 11 sobre 8, que vai ser menos 14 sobre 8, que vai ser menos 7 sobre 4. Eu tenho as duas raízes. Ele pediu a soma. Agora foi que eu percebi, depois, né? Que eu já tinha feito delta. Por isso que eu estou terminando. Então, fica 1 menos 7 quartos. Então, 4 vezes 1, 4, menos 3, menos 7, menos 3. Menos 3 quartos. O que foi que ele pediu? Ele não pediu as raízes. Eu, por falta de atenção, fui para as raízes, tá? Mas tem alguma coisa errada aí, porque não tem... Deixa eu ver aqui. Soma das raízes. 7x, 3x2. Eu estou só vendo aqui as contas, tá? Eu estou vendo as contas. Puxa, errei. Ó, vocês têm que prestar atenção. E o pior de tudo, eu errei tudo. Ô, Senhor Deus Pai, me ajude. Errei tudo. Olha aqui, ó. Na sala de aula, alguém tem dito, ô, professor, cadê o X? Eu sou com o meu X. Aqui tem um X, pessoal, ó. Ô, Senhor, e fui logo no começo. Isso mesmo. Aqui é 3x, ó. Porque 12x dividido por 4 é 3x. Então, aqui fica menos, né? O que é que tá tão fino? Pronto, aí vamos lá de novo. Presta atenção aí. Deixa eu ver se eu fiz no 4. 12 por 3, 4. Certo. Certo. Então, aqui vai ficar, ó. 3x2. 3x2 mais 9x menos mais 4x2 mais o menos 4x menos 12 igual a 0. Eu venho de novo. 3x2, 9x, certo. Então vai ficar 7x2 mais 5x menos 12. Vou fazer tudo não, viu? Vou fazer tudo não. Por quê? Porque a gente já perdeu aquele tempo todinho. Ó, aqui o A é 7, o B 5 e o C é menos 12. Porque, pessoal, ele pediu é a soma. Ele pediu a soma das raízes. Ele não pediu as raízes. Então, se ele pediu a soma das raízes, eu posso fazer direto. Lembrando aqui, ó. Ó, lembrando. Soma das raízes. x1 mais x2
menos B sobre A. Produto das raízes, x1 vezes x2, C sobre A. Nesse caso, a questão não está pedindo, tá? Produto. Estou só lembrando. Está só lembrando, não estou fazendo nada. Então, vamos para a soma, né? Ó. Ele quer a soma, então vai ser o x1 mais o x2 menos B sobre A. Então, x1 mais x2, se o B é 5, menos 5 sobre 7. Certo? Então, aí, no caso, eu vacilei, fiz uma conta errada, perdi tempo que só, mas é isso mesmo. E vale a pena a gente tentar. Vamos para a próxima. Se a equação x2 mais 2x menos 8 igual a zero, tem as raízes. Pessoal, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Raízes. Ele colocou raízes A e B. Cuidado, você troca esse negócio aí, ó. Você vai chamar as raízes P e Q. Então, o que é que eu quero? Eu quero 1 sobre P mais 1 sobre Q ao quadrado. Tá? Para não confundir o A e o B dessas raízes com o A e o B da equação. Então, x2 mais 2x menos 8 igual a zero. Então, aqui, ó, o valor de A é 1, o valor de B é 2 e o valor de C é menos 8. Então, vamos lá. Segunda coisa, eu disse para você que pegue a parte, né? E faça devagarzinho. Ó. Quando eu faço isso aqui, eu vou calcular o MC. Então, fica PQ. PQ dividido por P é Q, vezes 1. PQ dividido por Q dá 1, P. Então, se eu chamei o P e o Q de raízes, em cima é a soma, embaixo é o produto. Então, eu posso dizer que vai ser menos B sobre A, e aqui vai ser C sobre A. Vai embora o A, ó, vai embora. Então, eu fiquei com quanto? Fiquei com menos B sobre C. Aí você diz assim, Alexandrino, você falou isso, não foi? Falei. E eu dei aula antes, eu disse. Se x1 e x2 são as raízes, x1 mais x2 é menos b sobre a. x1 vezes x2 é c sobre a. E 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, que é a soma dos inversos, vai ser igual a menos b sobre c. Então, Alexandre, eu podia ir direto. Claro que você podia ir direto. Mas eu não estou aqui para correr, eu estou aqui para mostrar como é que a gente faz. Então, isso aqui vai ser igual. O valor do B. O valor do B é 2. Menos B fica menos 2. O valor do C é menos 8. Então, isso aqui vai dar 1/4. O que é 1/4, Alexandre? Fiscaliza as contas. Eu não estou prestando atenção às contas, não. Vocês têm o dever aí de olhar as contas direitinho. Bom, então, o que é que eu vou fazer agora? Terminou? Não, não terminou. E não. Por que não terminou? Porque o que eu encontrei foi 1 sobre P mais 1 sobre Q. O que a questão está te pedindo é 1 sobre P mais 1 sobre Q ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1/4 ao quadrado. Então, você vai ter 1 sobre 16. Aí sim, eu termino.
Por quê? Porque ele pediu ao quadrado. Eu só encontrei aí. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Peraí. Peraí, pessoal, só um minutinho, tá? Pessoal, só um minutinho, tá? Pronto, resolvi aqui um probleminha. Vamos lá. Suponha que é um terreno retangular de área 4.225 quilômetros quadrados será delimitado para se tornar uma nova reserva extrativista. Ou seja, tem um retângulo, né? Se o comprimento do terreno excede o que excede, ultrapassa a mais em 100 quilômetros sua largura, uma equação que permite determinar essa largura ou seja, eu tenho que determinar uma expressão para o x, né? Então, vamos lá. Eu tenho um terreno, tá aqui o terreno, certo? Terreno. Nesse terreno, eu tenho a largura x e o comprimento é 100 quilômetros a mais do que a largura. Então, 100 mais x. Aí, como é um retângulo, a gente sabe que a área é igual a quem? A área é base vezes altura. Então, eu vou batalhar. A área é igual base vezes altura. Beleza. Quem é o valor da área? 4.225. Quem vai ser a base?
No caso, vai ser x multiplicado por x, vamos colocar na mesma ordem, né? A base está sendo ali naquele caso 100 mais x. Multiplicado por quem? Por x. Aplica a propriedade distributiva, então fica 100x mais x2. Passa tudo para o mesmo lado. x2 mais 100x menos 4.225 igual a zero. Ou seja, x2 mais 100x menos 4.225, x2 é o item qual? O item C. Item C. Item C. Beleza. E eu acho que essa é a última, viu, pessoal? Eu acho que essa é a última. Vamos lá. Qual o valor de C nessa equação para que a equação tenha uma única solução? Então, é, mais uma vez, aquele questão do delta, né? Uma única solução, você vai ter o delta igual a quanto? Igual a zero. Então, fica B2 menos 4AC igual a zero. Quem é o B? É 2. Então, fica 2 ao quadrado, menos 4 multiplicado pelo A, que é 1, multiplicado pelo C, que é o próprio C, igual a zero. Fica 4, menos 4C igual a zero. 4C é igual a 4, C vale quanto? C vale 1. Qual o valor de C? Bom, você está perguntando, tem uma coisinha, qual o valor de C? Então, a resposta certa é item D de dado. Então, nós temos aí D de dado. Certo? Muito obrigado aí às meninas que ficaram até o final.